A câmera, ela não enxerga como os nossos olhos enxergam. Como assim, Robson? Não, ela não enxerga. Obviamente que cada câmera enxerga de uma maneira um pouco diferente. Como assim, Robson? Me explica essa parada. Simples. Antigamente nós tínhamos uma parada que era o seguinte: a câmera enxergava de uma maneira, né? Os médios formatos enxergavam de outra maneira, a Polaroid enxergava de outra maneira. E acontece assim no digital também. Quando o digital entrou, as câmeras enxergavam um tipo de luz, uma quantidade de luz. Hoje, essas câmeras enxergam outras quantidades de luz. Então vamos lá, deixa eu tentar te dar o exemplo. Imagine o seguinte: você está agora num campo, aquele gramado amarelo, sem nada, um campo gigante. Então, meio-dia, o sol de rachar, não tem nenhuma nuvem no céu, aquele campo lindo, e no meio desse campo lindo temos uma árvore. Pode ser uma, sei lá, uma figueira, uma sombra bem fechada, bem bonita, muito massa. Beleza. Estamos aí, meio-dia, sol de rachar, nenhuma nuvem no céu, e no campo, com uma figueira no campo, e a gente está vendo essa figueira de longe, e lá debaixo da figueira tem uma criança brincando. Olha que massa, uma criança brincando na sombra, debaixo da figueira, bem massa. E quando eu olho para essa cena, eu tô passando de carro assim, eu paro, olho para essa cena e digo: uou, que cena linda! Um campo verdinho, com um céu azul lá no fundo, uma árvore gigante, uma sombra, uma criança brincando. E quando eu tô admirando assim a cena, passa um gavião por cima da árvore. Assim. Ou seja, eu fotometro, né, e fotografo com os meus olhos. Porém, se nesse momento eu pegasse a minha câmera e apontasse para lá, botasse numa composição legal e quisesse clicar, eu teria um grave problema. Aonde você faz a fotometria? Se você fotometrar na sombra, na criança, o que acontece? A gente vai ter que clarear a cena, né? Porque a sombra tá meio escura, então aqui, a gente vai fotometrar para a criança. Se eu fotometrar para a criança, o que acontece com o céu e com o pássaro? Estoura, fica tudo branco, uma nhaca. Até aparece a criança ali, mas o céu não vai ser azul, o pássaro não vai aparecer lá, porque vai estourar toda essa parada. Então vamos fotometrar no céu. Tá, se eu fotometrar no céu e clicar, o que vai acontecer? O céu vai ficar azul, lindo, maravilhoso, o gavião vai ficar aparecendo lindo, maravilhoso, a ponta da árvore, né, onde pega o sol na árvore vai aparecer, e debaixo da árvore na sombra vai ficar o quê? Breu, vai ficar preto. Preto total, porque a sombra é muito dura. Pô, meio-dia, não esquece, meio-dia, né? Ah, vou fotometrar na árvore. Beleza, o céu vai ficar um pouco mais claro, a sombra vai ficar um pouco também escura, mesmo assim não vai dar. Então assim, o que eu tô tentando dizer pra vocês, a olho humano, a gente consegue visualizar essa parada. Só que a nossa câmera não consegue. E aí, como é que faz, Robson, para fotografar? Existe uma forma de fotografar nesse momento? Existe. Mas não exatamente como eu descrevi. Como eu descrevi, é impossível a câmera conseguir fazer isso. Por quê? As nossas câmeras hoje em dia, elas teriam uma gama mais ou menos desse tamanho, que é de 5, de 6, até de 7 pontos, dependendo da câmera. Câmeras mais simples têm menos pontos, né? Câmeras full frames e as melhores agora, as mais novas já têm pontos maiores, mas o nosso olho tem muito mais pontos ainda. Então não teria, a gente consegue ver no olho, porque a gente consegue ver quase do preto morto total até o clarão, o nosso olho consegue identificar isso de forma muito fácil. Isso é muito massa. Agora a nossa câmera não consegue. Então para conseguir fazer essa foto, o que o Robson deveria fazer? Eu deveria dar uma volta, né, e tal, voltar lá de tardezinha, no final do dia, né, 5, 6, 7 horas, dependendo de onde você mora, ir lá e no final do dia, eu sim, daí talvez, quem sabe, se eu tivesse sorte da criança estar lá brincando ainda, do gavião passar mais uma vez, aí eu conseguiria fazer. Por quê? Porque daí a diferença entre o branco, ou seja, a alta luz, e o preto, que é a baixa luz, já não é mais dessa diferença. Já é mais ou menos dessa diferença, que é mais ou menos a diferença que a nossa câmera consegue enxergar. Então a gente vai lá, por exemplo, com o arquivo RAW, a gente conseguiria enxergar um pouco mais. Essa diferença, por exemplo, vai depender se é JPEG, se é RAW, se é que câmera, mas, de fato, o nosso olho enxerga o dobro, talvez até, quem sabe, mais do que a nossa própria câmera consegue enxergar. Então o que eu estou tentando dizer para vocês? A gente tem que entender isso
na hora de fotografar, porque quando a gente entende isso na hora de fotografar, fica mais fácil de entender a luz. Então, primeira coisa, a nossa câmera não enxerga como os nossos olhos enxergam. Então, a gente tem que começar a acostumar a enxergar como a nossa câmera enxerga. E como a sua câmera enxerga aí? Você vai ter que testar, vai depender da sua câmera. Então, você vai ter que testar e entender até que ponto quantos pontos ela consegue enxergar, quantos pontos depois que ela enxerga você consegue puxar um pouco mais na edição, ou seja, lá no Lightroom você consegue puxar um pouco mais as baixas luzes, consegue trazer um pouco mais as altas luzes também, e assim a gente consegue fazer essa parada.